Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre a palavra de sabedoria, porque muitas pessoas têm pedido para eu falar sobre isso. E aí depois eu gostaria de voltar a falar sobre as coisas que eu aprendi no Sunstone Symposium. Mas enfim, a palavra de sabedoria dos Mormons, ela está na seção 89 de Doutrina e Convênios. E eu tenho alguns fatos interessantes para compartilhar com vocês, que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho o porquê de algumas coisas, né? Dentro dessa lei de saúde do Senhor, que é assim que eles chamam a palavra de sabedoria. Joseph Smith, os conselheiros dele, os 12 apóstolos, eles tinham regularmente uma reunião chamada Escola dos Profetas. Essa reunião acontecia na casa de Joseph Smith. E eles tinham o costume, ele, os apóstolos e os conselheiros, de fumarem tabaco durante essas reuniões. Então formava aquela nuvem branca de fumaça, né? Durante as reuniões. E aí depois que eles fumavam bastante, eles mascavam o tabaco e cuspiam no chão aquilo. Essa sala onde eles se reuniam tinha piso de madeira com frestas. Na parte de bem abaixo dessa sala, no andar de baixo da casa, era a cozinha. Então virava e mexia, caíam pedaços de tabaco mascados na cozinha. E Emma Smith, uma das 44 esposas de Joseph, ela chegou para ele e falou assim: olha, eu acho que isso não tá certo, sabe? Vocês são homens de Deus, vocês estão fumando tanto, fazendo essa sujeira toda, e eu tenho que limpar depois. Era ela que tinha que limpar depois, né? E ela reclamou com ele. Aí ela disse: por que você não vai e pergunta pro Senhor sobre isso, né? Se isso tá certo, se isso não tem que acabar. Aí surgiu a revelação da palavra de sabedoria. Nessa revelação, então, ele fala que tabaco não é bom. Eu não vou ler nem nada, eu espero que você pegue Doutrina e Convênios e leia, né? Seção 89. Pesquise e interprete do teu jeito, né? Mas você vai checar lá algumas das informações que eu tô te passando aqui. Que tabaco não é para uso do homem. Ele fala que bebidas quentes não são para o ventre. Bebidas quentes. Bebidas fortes também não podem ser consumidas, ou seja, bebidas alcoólicas fortes. Mas bebidas feitas a partir de grãos, não tem problema. Essas bebidas feitas a partir de grãos, eu estava se referindo na época à cerveja, que é feita da cevada, né? E tinha outras bebidas também, cidra, que também tinha álcool, mas não era tão forte quanto licor ou rum ou essas outras bebidas mais fortes. Então, bebidas fortes como rum, cachaça, vodka, essas coisas não podia tomar, mas cerveja e vinho podia, porque também fala lá que vinho puro da videira também pode consumir para os sacramentos e tudo mais. Então eles usavam vinho para o sacramento e também bebiam seu vinho aí sem problema nenhum, tá? Lá também fala que carne ela deve ser consumida né, não, em pequenas quantidades, somente no inverno ou em tempo de escassez e grande fome. Eu que sou gaúcha, né, a gente adora um churrasco. Quem disse que a gente não vai comer churrasco no verão? Claro que a gente come churrasco no verão e não tem problema. Agora, se tomar uma xícara de café, aí já lascou. Não fala na palavra de sabedoria que não pode tomar café, mas fala em bebidas quentes. A gente vai entender por que o café acabou entrando na palavra de sabedoria aí. Nos dias de Brigham Young, bom, até os dias de Brigham Young, amigos, então a galera tomava, todos os membros da igreja, incluindo a liderança, o profeta, que era o Brigham Young, né? Profetas, os apóstolos, todo mundo tomava à vontade, inclusive vinho foi servido na dedicação do templo de Cã. Todo mundo bebeu até cair no dia da dedicação do templo lá. Eles bebiam vinho e bebiam cerveja, tá? Alguns levavam tão a sério a coisa das bebidas quentes que até a sopa, alguns membros e liderança tomavam fria, porque achavam que não podia tomar sopa quente. No dia de Brigham Young, quando os escandinavos migraram para Utah, eles bebiam café em excesso. Eles bebiam café de manhã, no almoço, à tarde, à tardinha, à noite, antes de ir para a cama. Era café todo o tempo. Por alguma razão, isso incomodou Brigham Young. Ele falou: chega de café. Ninguém mais toma café, porque agora se tomar café, não entra no templo. Então ele especificou pela primeira vez, porque se você pegar o Doutrina e Convênios fala bebidas quentes, tá? Aí a gente que é gaúcho pode tomar o chimarrão, que cozinha até a alma, né? Mas não pode tomar uma xícara de café, não, nem pensar.
porque Brigham Young disse que não podia tomar café. Se tivesse chimarrão na época lá, provavelmente ele ia falar, não pode tomar chimarrão também, não sei. Pra sorte de nós gaúchos, eu não tomo chimarrão, mas eu tenho muitos parentes gaúchos, inclusive minha mãe toma chimarrão. Bom, mas enfim. Bebidas quentes não pode. Brigham Young chegou então, proibiu o café, porque ele ficou incomodadíssimo com os escandinavos, né? Que tomavam café mais do que água. Tudo bem, os anos foram se passando, continuaram consumindo bebidas alcoólicas. O café, pum, o café já entrou como sendo pré-requisito. Para você ter uma recomendação para o templo, você não pode tomar café. Até o dia de Heber J. Grant. A história dele é a seguinte. O pai dele, Jedediah Grant, faleceu quando Heber tinha somente 5 dias de vida. Então ele não conheceu o pai dele, praticamente. Bom, não conheceu o pai dele, né? Brigham Young, que era um ditador, era ele que decidia quem casava com quem ficava com quem separava, lá. Ele chegou para a mãe de Heber e falou o seguinte: então agora você vai casar com o irmão de Heber. Aliás, desculpa, gente, com o irmão de Jedediah Grant, chamado George Grant. Ela foi dada, então, em casamento como uma das esposas polígamas de George Grant, o irmão de Jedediah Grant, que era o pai de Heber. Só que George Grant, ele tinha atravessado as planícies, ele quase morreu, ele viu gente morrendo, ele viu gente ali... Porque a gente que lê a história, né, a gente não pensa, a gente não se imagina naquela situação, então a gente fala, ele presenciou tudo aquilo e ele provavelmente começou a sofrer de depressão, né? Ele começou a beber muito para poder aguentar, né? Aquele estado mental que ele entrou. Então ele bebia de ficar bêbado mesmo, mas ele era líder na igreja, ele frequentava a igreja, frequentava o templo, porque álcool até então não era proibido. E um dia, quando Heber J. Grant tinha 2 aninhos de idade, o padrasto dele, George Grant, bêbado, ele ficou bêbado e matou um homem do nada. Essa história sempre meio que afetou muito a vida de Heber J. Grant, porque ele cresceu ouvindo as pessoas falarem, você é filho do George Grant, né? O teu padrasto, ele matou aquele fulano de tal, né? Então, Heber, ele cresceu com esse trauma com relação ao álcool. Ele não suportava álcool. E os membros da igreja todos podiam tomar. Quando ele se tornou um profeta, ele falou, agora chega. Ninguém mais bebe nada. Se tiver álcool e beber essa bebida, seja ela qual for, cerveja, vinho, seja o que for, não entra no templo, tá? Então foi nos dias de Heber J. Grant que isso foi colocado como pré-requisito para a pessoa ter uma recomendação do templo. Abstinência de álcool total. Só um parêntese aqui, quando Joseph foi assassinado, ele estava bêbado, porque eles estavam bebendo vinho na cela. Ele, John Taylor e Hyrum Smith. Dá uma pesquisada lá, ver se eu tô falando alguma bobagem aqui. Então é isso. Passou a ser, então, foi incorporado à palavra de sabedoria. Isso até hoje gera muita polêmica, porque fala, mas é Coca-Cola, né, e outros refrigerantes têm cafeína, pode tomar, não pode. Alguns podem, alguns não podem, uns tomam, outros não tomam, mas não é uma coisa oficial. Agora o café é oficial. Se você tomar café, você não entra no templo, porque Brigham Young decidiu assim, né? Mas se você tomar chimarrão quente, chocolate quente, chá não pode também não, gente, porque é quente. Tá vendo? Umas coisas que não tem sentido, né? Aqui eles falam de que qualquer tipo de chá não pode tomar. Mas é engraçado, né? Pode comer carne à vontade no verão, né? Então, assim, a palavra de sabedoria ela é uma coisa assim totalmente esquisita, porque as três grandes ênfases são drogas, né? Que tá incluído aí cigarro, né? Ou qualquer tipo de droga, café e bebida alcoólica. Essas 3 coisas são a palavra de sabedoria dentro da cabeça dos mormons, mas se você ler lá Doutrina e Convênios, tem outras coisas lá. Tem a carne, que não pode consumir no verão, mas a galera consome. O café que não tá lá, a galera não toma, porque Brigham Young decidiu assim. E o álcool lá diz que pode tomar pro sacramento, mas como Heber J. Grant cortou, né, proibiu o álcool, então não se toma vinho de jeito nenhum. Eles substituíram o vinho por água no sacramento antes dos dias de Heber J. Grant por questões financeiras. Estava ficando muito caro para financiar isso.
Então eles substituíram por água. Então é isso, dá uma olhada lá, dá uma lida, Doutrina e Convênio, seção 89, interpreta do teu jeito e tô aí matando a curiosidade daqueles que me perguntaram por que Momo não toma café, isso não faz sentido, por isso, tá? Me perguntaram se aqui os membros, como é que eles guardam a palavra de sabedoria. Olha, a maioria deles leva a sério, tanto quanto a gente aí no Brasil. A gente não, né? Eu não mais, né? Tanto quanto os membros da igreja no Brasil. Mas eu conheço pelo menos 3 pessoas aqui, 3 famílias. Uma delas é conselheira da Sociedade de Socorro da ala dela, e eles tomam café. Todos eles tomam e eles frequentam o templo, que usam garments e tudo. Então, assim, eles não levam tão a sério quanto no Brasil, porque aqui eles têm acesso a informações que a gente aí no Brasil não tem. Então essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, que pode ser novidade para alguns, eles aqui estão carecas de saber. Eles sabem que não veio de Deus, eles sabem que esses homens tinham motivos pessoais para proibir, e eles simplesmente não escutam. E eles fazem, eles tomam. Então é isso. Obrigada por me escutar, obrigada pela paciência de vocês. Nos falamos numa próxima. Tchau, tchau.